A pastora Jéssica que pediu para perguntar, porque ela esqueceu. Alguém tem algum testemunho para contar? Sim. Se sim, venha correndo, hein? Venha correndo, hein? Ah, eu sou tímido, pastor. Quem vai? Quem vai? Aproveita, hein? Vai, Emily, vai, Emily. A Julie, Iba. Não precisa, pastor. Graças a Deus a minha mãe fez a cirurgia ontem, hoje foi para casa. Mas a minha corrente de oração por ela não começou na primeira quinta-feira que eu vim e começou na quinta-feira passada. Então, assim, eu comecei na quinta passada e ontem ela já fez a cirurgia, graças a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus sempre faz mais do que a gente pensa, né? Imagina, Ele sempre faz. Mais alguém? E a Julie conseguiu, irmãos. É tímida, a Julie é tímida, eu também sou tímido. Alguém mais? Ah, Emily. Não, Emily. Tem uma notícia triste para vocês, a Argentina ganhou ontem. É bem triste, né? Vai perder domingo. Todos somos espanhóis domingo, né? Hablas espanhol? Vale. Oi? Espanha e Argentina. Melhor que a França, né? Não sei, né? Amém, queridos? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para nós. Hoje vai ser mais uma pregação em relação à vertente de ensino. Amém, queridos? Vou tentar ser o mais breve possível, explicar para vocês algumas questões. Porque eu creio que na cabeça de algumas pessoas podem surgir muitas dúvidas em relação à Bíblia, em relação à palavra de Deus. O porquê que nós temos que ter a Bíblia como manual, regra de fé. O porquê que eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Enfim, entre outras questões, né? Então o tema de hoje é: eu creio na palavra de Deus. Amém, queridos? Eu queria que você já abrisse a tua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 a 17. É um texto que já é utilizado também pelas meninas do discipulado aí, pelas mulheres, né? E nós vamos orar. Ok? Você senta aqui agora. Eu gosto de ficar Minha esposa gostou de ficar na mídia, né? Vamos orar, querido. Senhor Jesus, nós entregamos a Ti agora, Deus, esse momento da Tua palavra, Deus, onde nós vamos estudar realmente, Deus, o porquê daquilo que nós acreditamos no Senhor e na Tua santa palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, usa a minha vida e que o Senhor fique muito mais do que bem-vindo neste lugar, aqui nesta noite, Pai, e que possamos sair daqui cheios da Tua palavra dentro do nosso coração, ó Pai, e que possamos também colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então o tema de hoje é: eu creio na Bíblia. E o versículo que nós vamos ler, para quem não está com Bíblia, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Ali não é só o homem, tá, queridos? Está querendo dizer que o homem é a mulher também, tá? E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ler de novo, irmãos, que é lindo esse versículo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, queridos? Tem alguns números ali que é a forma que eu leio a Bíblia, tá? Eu coloco realmente os pontos ali, que é mais o que eu vou realmente focando, e acabou ficando ali no texto. Queridos, a segunda carta a Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo nos últimos dias da sua vida. Opa, concordou? Paulo já estava no final da sua vida quando ele escreveu essa carta para os seus filhos na fé, tanto Tito, Timóteo. Ele escreveu também a carta aos Filipenses, e uma dessas cartas é a carta que ele escreveu para Timóteo. E ele escreveu então essa carta era um jovem, irmãos. Timóteo era um jovem
como todos vocês aqui, amém? E esse jovem, Timóteo, ele enfrentava uma geração marcada pelo abandono da verdade. Assim como hoje, naquela altura também, aproximadamente 2000 anos atrás, Timóteo também lidava com muitas questões em relação à verdade. O que é a verdade? O porquê eu tenho que fazer isso e não aquilo? Qual é a igreja correta? Qual é a religião que eu tenho que seguir? Então, o jovem Timóteo lidava com essas questões. E naquela altura também haviam falsos ensinos e muitas perseguições ao povo de Deus. Se você ler o Novo Testamento inteiro, você vai ver que realmente o povo de Deus sofreu e muito naquela altura, né, as perseguições. E graças a Deus que hoje é mais tranquilo, né? Amém, amém, queridos? Graças a Deus. Mas se um dia voltar, a gente tem que estar preparado, né? Mas vamos lá. Mas ao invés de oferecer estratégias humanas, o que Paulo aconselhou para Timóteo foi outra coisa. Paulo, então, para ensinar Timóteo, ele falou sobre aquilo que sustentaria a igreja, porque Timóteo ia cuidar de uma igreja. Então Paulo estava ensinando para Timóteo o que realmente era o fundamento da fé cristã para suportar perseguições, problemas e qualquer outra coisa que acontecesse com a igreja naquela altura. E o que era então que Paulo ensinou para ele? A palavra de Deus. Irmãos, não tem como eu e você vivermos essa vida se não for pela palavra de Deus, se não for pela Bíblia. Se você não realmente viver a palavra de Deus, a gente sempre vai perder um pouco aí o nosso fundamento. Amém, queridos? Paulo então ensina para nós, é a palavra de Deus que tem que estar no teu coração, Timóteo. E quando Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus, eu sei que muita gente pensa que as pessoas que escreveram a Bíblia, elas era como se fosse uma psicografia. Irmãos, inspiração não tem nada a ver com psicografia, amém, queridos? Não é que Deus lá foi falando e o cara lá ouvindo, é isso? Não é isso. É inspiração de Deus. Quantos aqui na igreja, às vezes, quando começou o louvor determinado dia, algum culto, e você estava tão inspirado por Deus naquele dia que você chorou na presença de Deus, você começou a falar palavras ao Senhor em adoração a Ele, coisa que você não tinha feito antes, mas porque você estava inspirado pelo Senhor, então isso ocorreu. Então, queridos, da mesma forma, a inspiração de Deus veio para esses autores bíblicos e eles escreveram tudo aquilo que eles vivenciaram com Deus e o que Deus queria que fosse colocado. Mas Deus, irmãos, até nisso, Ele realmente deixou para que o ser humano escrevesse até da sua forma. Amém, queridos? Se a pessoa que fosse escrever era um médico, então Deus permitiu que ele escrevesse de uma forma mais culta. Se alguém realmente era um fazendeiro, né? Teve fazendeiro na Bíblia, irmãos, que escreveu a Bíblia, sabia? Pessoa simples, e Deus também permitiu que essa pessoa escrevesse da sua forma. Então, inspiração não tem nada a ver com psicografia. E essa palavra inspiração que Paulo usou ali no texto, irmãos, que toda a escritura é inspirada, ela vem da palavra grega theopneustos, que significa o sopro de Deus. É como se Deus então estivesse soprando no ouvido, na mente, no coração daqueles autores, para que eles colocassem então em prática as escrituras. Então nada veio da cabeça deles. Amém, querido? Então é isso. Não tem nada a ver com psicografia, mas foi inspiração de Deus. É igual quando alguém vai pregar, irmãos. A pessoa ora, estuda, mas na hora que realmente que vai aqui ministrar, é a inspiração de Deus que vem para ela aqui, depois de tudo que Deus também já inspirou, para ela preparar a mensagem e depois também ela pregar. Tudo isso vem do Espírito Santo de Deus. Portanto, a Bíblia não é apenas um livro religioso. Muita gente acha que a Bíblia é apenas mais um livro religioso. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, amém, queridos? Não é mais um livro religioso, não é um livro de autoajuda. A Bíblia é a palavra de Deus. E então a Bíblia, ela procede do próprio Deus. Por isso que ela é suficiente para ensinar, o que Paulo diz. A Bíblia ensina você, irmão? Sim ou não? Ela corrige, ela transforma.
Então, tudo que Paulo disse é sobre isso, é para preparar o povo de Deus para que sejamos perfeitos e para toda boa obra. Então, irmãos, se você está na igreja no comecinho da fé, se prepare, porque Deus está te preparando para toda boa obra. Você não vai permanecer desse jeito que você está. Pastor, tá bom, assim eu venho nos cultos, tá uma benção, eu sei que tá, mas Deus está te preparando para algo ainda muito maior. Amém, queridos? Então, outra coisa para nós, irmãos, a gente vive numa geração em que tudo se tornou relativo. Hoje em dia tudo, cada um tem a sua verdade. As pessoas dizem assim, quando vem conversar com você, tirar satisfação: não, mas essa é a sua verdade, porque a minha verdade é essa. As pessoas também dizem: agora eu também tenho a minha verdade, não é só você. Cada um acredita do seu jeito. Quantos já falaram isso para você sobre igreja, sobre Deus? Não, mas cada um acredita do seu jeito. Mas Jesus, ele nunca falou de várias verdades. Jesus Cristo, ele declarou sobre si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aonde que a gente encontra isso, irmãos? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então, a verdade, irmãos, não tem como ser, como é que as pessoas dizem, relativa. Tem muita gente que diz que a verdade é relativa, mas até essa frase em si, que a verdade é relativa, pode ser então uma mentira. Percebe isso? Se a gente for analisar, bom, se a verdade é relativa, então essa frase em si, essa expressão pode ser mentira. Porque verdade, é verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Vou deixar ela comigo aqui. Tomara que não caia, né? Deixa eu ver no meu cantinho aqui. Então, irmãos, a Bíblia, ela permanece sendo verdade, mesmo quando ninguém acredite nela. A palavra de Deus nunca vai deixar de ser verdade, porque o seu amigo no trabalho não acredita. Existe um estudo, irmãos, que fala sobre teonomia, não é teologia. Isso significa que as leis de Deus, elas vão acontecer no mundo, mesmo que as pessoas não acreditem, ou mesmo que as pessoas não creiam. O poder de Deus vai agir no mundo, mesmo que as pessoas não saibam disso. Amém, queridos? Não interessa, a palavra de Deus vai acontecer. Jesus também disse que tudo vai passar, mas as palavras dele não passarão. Não tem como, irmãos. Então, surge uma pergunta para nós hoje, para todo cristão: por que você crê na Bíblia? Por que eu creio na palavra de Deus? Será apenas porque eu fui criado na igreja? Ou será porque meus pais criam na palavra de Deus? Ou existem razões sólidas então para confiar plenamente nas Escrituras? O que você pensa sobre isso, irmãos? Você crê realmente na palavra de Deus? Eu creio em tudo que está aqui, irmãos. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu ia acreditar que foi Jonas, porque ela é a verdade, irmãos. Mas é que o livro de Gênesis é uma metáfora. Quantas vezes eu ouvi isso aqui conversando com alguns amigos portugueses, porque aprendem na faculdade isso. Não, é a palavra de Deus que está se cumprindo e eles não conseguem enxergar isso. Se analisassem realmente a fundo a palavra de Deus, iam ver o que está acontecendo hoje no mundo. É o que a palavra de Deus já está dizendo há muito tempo. A palavra de Deus, irmãos, é o que vai vivificar a minha vida e a sua vida para todas as coisas. Amém, irmãos? Pode passar para mim, amor, fazendo amor, olha. Primeiro ponto para nós: eu creio na Bíblia porque a sua origem é divina, como eu já falei no início. A Bíblia afirma que toda a Escritura foi inspirada por Deus. A Bíblia não contém pensamentos elevados, irmãos. A Bíblia não é como o livro dos islâmicos, dos muçulmanos, onde apenas uma pessoa lá teve uma visão de cima de uma pedra e depois só ele escreveu um livro. A Bíblia foi escrita, irmãos, por mais de 40 autores, aproximadamente em 1500 anos, e todos eles, uma distância longa de anos assim, falaram sobre o mesmo Deus, apontando para o mesmo Messias, Jesus Cristo, irmãos. Como é que isso é possível? Se eu contar algo para alguém aqui no ouvido de alguém, semana que vem já distorceram tudo.
Agora, como é que 40 autores em aproximadamente 1500 anos, todos escreveram sobre o mesmo objetivo, o mesmo fato que ia ter no futuro, né? Também o Messias encarnado, Jesus Cristo encarnado, irmão. Porque não é fruto da criatividade humana. Ninguém foi criativo para escrever a Bíblia. Não foi criatividade humana, irmãos, mas foi criatividade de um Deus vivo. Essa é a verdadeira criatividade de um Deus vivo. Então ela também é a revelação de Deus para a humanidade. Deus mostrou aquilo que Ele queria mostrar na tua palavra. Aquilo que a gente não consegue, irmãos, não vai dar. Mas aquilo que Ele se permitiu conhecer, Ele mostrou diante da tua palavra. Então ela é a revelação de Deus para nós. O texto original, então, é uma afirmação muito forte. Paulo traz isso para nós. A Bíblia ela é inerrante. Ela não contém erros, irmãos. Eu sei que você já ouviu na internet, que você viu muita gente na internet. Aí a Bíblia contém erros. Irmãos, a Bíblia contém diferenças de escrita. Porque hoje eu não falo mais mancebo para o meu filho, né? Mancebo é criança, menino. Amém, queridos? Então essas são questões assim que tem na palavra de Deus. De diferença de fala, mas não de sentido. Amém, queridos? Amém? Então ela é inerrante. Então diferença de sentido não vai haver. Vai haver diferença realmente de algumas palavras. Ok? A Bíblia também é infalível, irmãos. Ela nunca vai falhar, porque foi o próprio Deus quem inspirou. Tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Como eu já falei, teonomínia. Tudo que Deus falou vai se cumprir. A Bíblia também é suficiente. A Bíblia não precisa de complementos, irmãos. A Bíblia não precisa de novas revelações. A Bíblia não precisa de uma nova atualização. A palavra de Deus ela é eterna. Amém, irmãos? Eu sei que tem religiões por aí que tem a Bíblia mais um livro que você tem que ler. Tem a palavra de Deus mais algum... Não, irmãos. E eu amo os livros dos escritores, amém, queridos? De pastores, amo. Mas ela não é maior do que a palavra de Deus. Os livros que as pessoas escrevem estão abaixo, muito abaixo. É apenas para complementar. Mas realmente é só a palavra de Deus que nos transforma, que nos traz vida. E é somente por ela que devemos viver. Ela não precisa então de complementos. Eu sei, eu conheço muitas pessoas, irmãos. Ai, pastor, mas é que lá eu fui ensinado que tem a Bíblia. Não, irmãos. É somente a palavra de Deus. Porque é muito fácil, irmãos. Imagine eu abrir uma coisa aqui da minha cabeça e começar a falar outras coisas que não está na Bíblia. É muito fácil. E é o que mais existe por aí hoje em dia, irmãos. Por isso que tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Hoje a gente vive em dias também, irmãos, em que muitos querem adaptar a Bíblia ao mundo. Não, porque é a Bíblia que tem que se adaptar ao mundo moderno. Não, somos nós que devemos nos adaptar à palavra de Deus. A palavra de Deus ela é eterna, irmãos. Quer dizer que ela não tem começo, meio e fim, ela é eterna. Deus nunca nos chamou como igreja para adaptar as escrituras ao nosso gosto. É como eu falei lá no início, tem coisas que eu leio que eu estou tudo bem, mas tem coisas que eu leio que é um tapa na minha cara, é um ensino para mim, é uma correção. Ela é eterna. Eu não posso querer que a Bíblia se adapte ao meu jeito. Assim é fácil. Mas Deus nos chamou, igreja, para sermos transformados por ela. Você pode notar que toda pessoa que deixa a Bíblia transformar ela é uma pessoa amável. Ela é uma pessoa diferente. Ela é educada. Eu não estou falando que não existam outras pessoas, mas eu estou dizendo que a palavra de Deus faz isso. Ela pega aquele que roubava, esse cara não rouba mais. Aquele que falava maledicência, depois não fala mais, porque a palavra de Deus transforma. A palavra continua eterna. A palavra de Deus ela é atual, ela é poderosa. Isaías, irmãos, olha o que o profeta disse. Isaías 40, versículo 7. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Você pode ter convivido com qualquer outra religião, irmãos, qualquer outra filosofia de vida, mas a única que vai te levar para o céu é a palavra de Deus. É a palavra de Deus.
Quando tudo muda no mundo, a palavra ainda permanece. Quando a cultura muda, a palavra de Deus ainda permanece. Quando os valores da sociedade mudam, agora pode fazer isso. Em algumas igrejas até fazem bebidas alcoólicas dentro. Não estou nem aí, irmãos. A palavra de Deus condena esse tipo de coisa. Mas é porque a cultura diz assim. E a cultura da Bíblia? Qual é a cultura da palavra de Deus? Não, porque se eu for em outro país, a cultura... Não, eu vivo a cultura de Deus, irmãos. Aonde você estiver, viva a cultura da palavra de Deus. No céu, irmãos, não vai ter separação de nacionalidade lá. Não, pro pessoal da Europa, vai ter um lugarzinho mais frio ali para eles. Eles são mais deles, né? O povo brasileiro mais calor. Não vai ter isso, irmãos. Vai ter apenas uma cultura de adoração ao Deus vivo. E sabe por que de tudo isso que a Bíblia não muda, irmãos? Porque o autor dela nunca muda. O autor da Bíblia nunca muda. Ele é imutável, imutável. Pode passar o segundo ponto? Eu creio na Bíblia porque ela é absolutamente confiável. Existe algo extraordinário nesse livro, irmãos. 1500 anos aproximadamente foi escrita. 40 autores diferentes. Reis, pastores, pescadores, médicos, profetas, cobradores de impostos, homens cultos e homens não tão cultos assim, escreveram a palavra de Deus. Eles escreveram em épocas diferentes, culturas diferentes. Alguns estavam livres, outros estavam escravos, e escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E mesmo assim, existe uma perfeita harmonia em toda ela, apontando para Jesus Cristo. Desde Gênesis, irmãos. Desde Gênesis. Desde o Yod-He Vav-He, em Êxodo, quando Deus se apresenta, fala para Moisés: eu sou. Diga lá para o faraó que eu sou, Moisés. Ali você já encontra Jesus Cristo ali nessa palavra. Nenhum outro livro da humanidade apresenta essa unidade, irmãos. Nem se a gente pegar vários escritores de livros que vão escrever sobre romance, vai ter divergências. Não vai ter o mesmo objetivo, mesmo que eles sejam pagos para isso. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela entra em harmonia de uma forma, porque só um Deus vivo consegue fazer isso. Qualquer outro livro de outra religião, irmãos, foi uma, duas pessoas que escreveram, mas tudo bonitinho. Faça isso para você ser melhor. Faça isso para você angariar coisas boas na sua vida. Que legal. Mas a palavra de Deus, irmãos, tem histórias que eu não queria ler, mas é para o nosso bem ler. É para o nosso aprendizado. Tem coisas na palavra de Deus que eu falo: Senhor, aconteceu mesmo. Sabe por quê, irmãos? Que Deus Ele se revela para nós. Ele quer mostrar para nós o caminho da verdade. Se colocarem diante de ti dois caminhos, irmãos, o do bem e do mal, a Bíblia fala: escolha o caminho do bem, o caminho da vida. A Bíblia fala sobre isso no Antigo Testamento. Se tiver dois caminhos diante de ti, o da vida ou da morte, escolha o da vida. É porque é Deus se revelando para nós e mostrando a verdade. Irmãos, todos os livros da Bíblia apontam para o mesmo Deus. Todos eles vão conduzir a Cristo. Mas como, pastor? Todos os dias, se você ler um pouquinho por dia, o Espírito Santo vai começar a te mostrar isso. E existe também uma evidência ainda maior, irmãos: o cumprimento das profecias. É tão confiável que tem muitas profecias que já foram cumpridas, irmãos, mas muitas. Eu vou falar duas para vocês só. Miqueias capítulo 2 é um profeta do Antigo Testamento. Miqueias 5:2, você pode ler na sua casa depois. A Bíblia diz que o nascimento de Jesus em Belém, então, foi anunciado séculos antes pelo profeta Miqueias. Ou seja, Jesus nem havia ainda nascido. E o profeta Miqueias no Antigo Testamento profetizou que o Messias ia nascer em Belém. Humanamente parecia impossível, irmãos, porque Maria, ela morava em Nazaré da Galileia. Morava aproximadamente 150 quilômetros de distância, e Maria já estava nos seus últimos dias, e ainda ela estava em Nazaré.
Mas quando a palavra de Deus, ela precisa ser cumprida, ela vai ser cumprida, irmãos. Se Deus disse que vai ser da forma dele, vai ser. Sabe o que aconteceu naquele tempo? Você sabe, né, irmãos? Houve um recenseamento de famílias do povo de Israel, por ordem do imperador lá, que estava tomando conta naquela altura, e mandou cada um ir para a sua cidade natal se recensear, fazer lá de novo a organização das famílias e tal. E para onde José foi? O pai de Jesus? Para Belém, porque ele era de Belém. Irmãos, a palavra de Deus não falha. Jesus foi profetizado que ia nascer em Belém, e ele nasceu lá. Não tem como falhar, irmãos. Deus, ele intervém na história. Ele moveu um império inteiro para que o decreto dele fosse ocorrer exatamente no lugar onde a profecia disse que ia se cumprir. Ele decretou que toda a família, então, Deus decretou e aconteceu, irmãos. O mais interessante é que enquanto César, ele imaginava governar o mundo, Deus estava governando o César. Tem pessoas, irmãos, aqui, autoridades na sua vida, pessoas que acham que estão mandando em você, governando, e talvez você até se sinta, às vezes, chateado com algumas coisas, mas é Deus que está governando, irmãos, para o seu próprio bem. Como é que pode, né, irmãos? Deus moveu um império inteiro. E por causa desse decreto de César, Jesus nasceu em Belém, como a profecia disse. Deus move impérios, irmãos. Deus, ele move o coração de imperadores. Deus move pessoas de lugares. Ele move a geografia. Deus dita quando um decreto humano deve ser colocado em tal data, apenas por causa de um fim. Ele faz porque ele é Deus. Ele faz do seu jeito, do jeito que ele quer. Se ele decretou bênção sobre a sua vida, virá bênção, irmãos. Amém, queridos? Se ele decretou, ninguém pode impedir. O seu propósito vai se cumprir. Também houve um caso na Bíblia com o persa, o Ciro. O profeta Isaías também tinha anunciado 200 anos antes do nascimento do rei Ciro. Ele nem sabia quem seria o Ciro, mas Deus inspirou Isaías a escrever 200 anos antes que um dia um rei chamado Ciro ia libertar o povo de Israel. Você tem coragem, irmão, de escrever isso? Daqui 200 anos vai acontecer alguma coisa com a família de vocês aqui. Só que a gente tem um outro problema aqui. O povo de Israel tinha sido levado cativo pela Babilônia depois dessa profecia. E para que a profecia se cumprisse, então, precisava que um outro império tomasse a força, né? A Babilônia. Irmãos, se Deus decretou, vai acontecer, não adianta. A Babilônia foi tomada pelos persas. E no primeiro, a Bíblia diz em Esdras, né, que no primeiro ano do reinado de Ciro, ele liberou o povo de Israel para voltar para o seu lar. Se Deus decretou, vai acontecer. 200 anos antes, Isaías escreveu. Morreu, não viu acontecer o Isaías, mas a história continuou e aconteceu. Talvez você não saiba o que vai acontecer amanhã, igreja, mas Deus está no seu amanhã. E isso basta então para você descansar hoje. Quando a Bíblia fala então de profecias da volta de Jesus, tudo está estampado em nosso rosto, irmãos. Jesus disse que houveriam enganos religiosos, guerras, rumores de guerras. Em Portugal se diz terremotos, né? Epidemias, perseguições religiosas, esfriamento do amor, apostasia, o apego ao conhecimento, multiplicação da ciência. Está estampado, irmãos. E se Jesus falou que ele ia voltar depois disso, né? Então é melhor ficar esperto, né? Amor não, calma aí. É daqui a pouco, peraí. Daqui a pouco. Mas eu queria falar algo também, queridos, sobre essa questão da confiabilidade das Escrituras. Porque a gente precisa também tomar um pouco de cuidado. Tem podcasts na internet, sim ou não, irmãos? Que você já viu, que alguém te mandou um recorte. A gente precisa tomar cuidado, irmãos, com muitos pastores que falam tanto pela internet e não tem nenhuma responsabilidade com vidas. Irmãos, pastor, quando ele vai para a internet, ele precisa cuidar de vidas e ter responsabilidade no que ele fala. E
tantos pastores, líderes religiosos que só estão falando asneiras. E por isso muitas vezes a palavra de Deus está sendo desacreditada, não pela palavra de Deus em si, mas porque pastores e líderes estão falando asneiras lá. Queridos, pela hermenêutica bíblica, a hermenêutica, irmãos, é uma das matérias que você faz quando estuda teologia. Não só teologia, também qualquer outra faculdade de direito tem uma matéria chamada hermenêutica. Mas no caso da teologia, é hermenêutica bíblica. E a primeira regra da hermenêutica bíblica, irmãos, ela diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amém, queridos? Ah, mas eu li e eu interpretei desse jeito. Tá, você interpretou desse jeito, mas a Bíblia interpreta ela mesma. O que isso significa, irmãos? É que tem coisas que você vai ler na palavra de Deus que você vai falar para mim, pastor, é difícil entender isso. Mas quando você começa a ler o desenrolar da palavra de Deus, você vai entender lá na frente o porquê daquilo. Então tem respostas que você vai achar no começo, no meio ou no final da palavra de Deus. Porque a Bíblia vai interpretar ela toda, irmãos. Tem tantos casos assim na Bíblia que eu não vou conseguir dar tempo de falar isso hoje. Mas nós temos que tomar cuidado com essas questões. Quando você ver podcasts na internet de pastores que estão lá e falam sobre a questão de Noé. Irmãos, é terrível isso. Eu vou ter que falar sobre isso. Que Noé foi estuprado pelo seu próprio filho Cão. A Bíblia não diz em nenhum momento sobre isso. E tem pastores que falam isso. A Bíblia não fala nada sobre isso. Irmãos, a Bíblia também diz que depois desse acontecimento, a única coisa que fala é que Cão viu a nudez do seu pai. E depois ele foi e contou para os seus irmãos foram lá e trouxeram o pai de volta para a cabana, né? Enfim, eles estavam na tenda, mas os irmãos não viram a nudez do pai, apenas o Cão. Mas o Cão foi contar para os irmãos que tinha visto. Então a Bíblia só fala isso. A Bíblia não fala mais nada. E tem pastores que dizem que o Cão fez isso com o pai. Aonde está escrito isso? Aí porque é isso, irmãos, essa pregação de hoje é sobre isso. Cuidado com pessoas que vão falar para você essas coisas. Foca só na palavra de Deus. Tem cabala, estudo dos judeus, a cabala, tem uma outra palavra que eles usam também, um outro tipo de estudo. Tem outras vertentes religiosas também que usam outros livros, fontes de estudo também, que começam a colocar coisas na cabeça da pessoa, naquilo que Deus não falou. Então isso o pastor tem que ensinar também, amém, queridos? Eu tenho que ensinar para vocês que tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, cuidado, irmãos. Sabe o que a gente tem que fazer antes de pregar, irmãos? Para falar asneiras aqui em cima? A gente tem que estudar contexto literário e histórico. Quem é que escreveu? Por que escreveu? Para quem? Qual escreveu? O que eu estou pregando aqui é uma poesia? Será que é uma poesia? É um enredo? É uma história apenas que foi contada? É uma ordem de Deus? Nós temos que fazer essas perguntas para o texto. Temos que também analisar os textos originais e a aplicação do sentido da palavra, irmãos. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico. Amém, queridos? E umas partes pequenas em aramaico. Novo Testamento total em grego koiné, o grego da cultura daquela época. Então nós temos que estudar tudo isso, irmãos, para ver se a gente não vai falar bobagem aqui. Mas tem gente que vai para a internet e só fala asneiras, porque não faz o trabalho de casa. E isso é terrível, irmãos. A Bíblia fala que ai daquele que fala uma coisa que eu não falei. Deus falando isso na Bíblia. O que mais que o pastor tem que fazer? Analisar, além disso, o capítulo completo, o livro talvez completo, para compreender a intenção do autor. O que o autor queria dizer quando ele falou sobre aquilo? Então não é tão simples pregar, irmãos. Não é tão simples ensinar. A pregação é apenas 40 minutos, mas nós temos que fazer todo esse trabalho. O que mais que eu coloquei aqui? Comparação de passagens cruzadas. Pegar aquele texto que você leu e ver se outros pastores e líderes estão falando a mesma coisa também sobre isso. Se a palavra de Deus está falando o mesmo assunto. Esclarecer o que está obscuro pelo que está mais claro. Quantas vezes alguém da igreja já me perguntou, pastor, mas isso aqui eu não entendi. Aí eu abro um outro livro da Bíblia para ele entender realmente o que Paulo estava explicando sobre aquilo, para deixar mais claro a mente. Então depois de tudo isso, irmãos,
Depois de tudo isso que a gente vai ter uma exegese bíblica firme e íntegra. É por isso que muita gente não crê na palavra de Deus. Não é porque a Bíblia é inerrante, que eles falam, né? É porque as pessoas estão falando coisas da cabeça. Tomem cuidado. Certa vez existia um homem que trabalhava na Casa da Moeda do Brasil. E perguntaram para ele como que ele sabia. Ele fazia aquela parte de contagem de dinheiro, sabe? Igual o pessoal de banco lá. E uma vez perguntaram para ele como é que ele sabe que existe uma nota falsa. Ele falou: porque eu conheço a verdadeira. Ele não precisa conhecer a nota falsa. Ele precisa apenas conhecer o que é verdadeiro. Então quando você conhece o que é verdadeiro, o falso, na hora que alguém fala para você, você fala: tá errado. Não tem nada disso. Por isso, irmãos, tomem cuidado com interpretações de pessoas que podem chegar até você. Terceiro ponto, para a gente encerrar. Eu creio na Bíblia porque ela continua transformando vidas. O diabo usa até essas pessoas que eu te falei aí para interpretar ela do jeito que querem, para não transformar, mas não vai conseguir, irmãos, porque quando Deus manda, Ele decreta, vai acontecer. E se Ele decretou sobre a nossa vida a transformação, aconteceu. A maior prova da inspiração das Escrituras, irmãos, não está apenas na arqueologia bíblica ou nas profecias, mas está nas vidas transformadas. Você foi transformado pela palavra de Deus. Eu sei que algum dia você ouviu um pastor, um líder pregar, mas não foi o pastor que pregou bem e tal, foi o que o Espírito de Deus falou dentro do seu coração, irmãos. Vocês lembram daqueles dois que estavam caminhando pela estrada de Emaús? Jesus falando com eles, eles não conseguiram reconhecer Jesus. Mas depois eles falaram: mas quando ele falava das Escrituras, ardia em nosso coração. A palavra de Deus transforma, irmãos. A palavra de Deus restaura, consola, ela confronta, ela te santifica, mas ela produz novo nascimento. Você pode notar, irmãos, pessoas que estão apegadas à palavra de Deus, apegadas, não é ler por ler, apegadas, elas produzem novo nascimento, não só nelas, na vida de outras pessoas. Certa vez, irmãos, um fazendeiro analfabeto comprou uma Bíblia, só que esse rapaz não sabia ler. Então ele convidou muita gente para ir para sua casa, na sala da sua casa, e só tinha uma pessoa lá que sabia ler. E ele pediu para essa pessoa ler para todos. E depois que eles leram as Escrituras, toda aquela comunidade e aquelas fazendas, as pessoas que moravam lá, eles se converteram ao Senhor Jesus, porque a palavra de Deus transforma. Eles não tinham igreja, irmãos. Eles não tinham nenhum pastor, nem pregador naquela altura, nem qualquer estrutura. Apenas fizeram uma leitura fiel da palavra de Deus. E toda aquela comunidade então foi alcançada por Cristo. Certa vez também um pastor foi conversar com um engenheiro ateu. Já conversaram com um ateu, irmãos? É legal. E esse pastor conta, na verdade foi a esposa do engenheiro que convidou o pastor para ir lá conversar com o marido. Ela falava: pastor, não aguento mais. Ele é ateu. Metido, né, a conhecimento. Vai lá, ele falou que te desafia em 2 horas de conversa para ver quem tem a verdade. E esse pastor foi lá, ele aceitou o desafio. E chegando lá, o rapaz falava de filosofia, não sei o que, de ateísmo, e ele também falava de conhecimentos filosóficos, mas com base na teologia. Irmãos, mas não deu em nada. E sabe o que o Espírito Santo de Deus, ele falou isso. Sabe o que o Espírito me disse? Eu chamei você para ser pastor. Você precisa pregar a minha palavra. E daí, na hora daquela conversa, ele começou a pregar para aquele homem sobre a cruz de Cristo, sobre um Deus de amor, aquele que morreu e ressuscitou para salvar a sua vida. Esse ateu se converteu. E esse rapaz está até na igreja dele, é diácono dessa igreja agora, irmãos. Esse pastor contou essa história. A palavra de Deus ainda transforma vidas.
O que transforma pessoas, irmãos, não é a nossa eloquência. O que transforma as pessoas não é a nossa inteligência, mas é a palavra do Deus vivo. Paulo disse que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu te pergunto nessa noite, irmãos, você crê na palavra de Deus? Qualquer dia nós vamos voltar com cursos, escola bíblica de novo. Eu queria até fazer de forma física, né? É muito bom, irmãos. Você deixa também a Bíblia governar a sua vida? Porque não basta possuir uma Bíblia, irmãos. É preciso permitir que ela molde as suas decisões. O salmista, em Salmo 119, verso 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando você abrir essa palavra, se prepare, porque ela vai te corrigir, vai te consolar também. Ela vai te fortalecer e vai te conduzir a caminhos eternos. A Bíblia não foi dada para ficar na sua estante lá, não, mas ela foi dada para transformar o seu coração. Eu queria que a Jéssica colocasse um louvor para nós. Vamos nos colocar em pé, queridos? Que diz que é a palavra dele, a palavra do Senhor que nos transforma e que nos dá direção. Estou procurando meu telemóvel está aqui embaixo, né? Tá vendo?